tenho 60 anos. E o silêncio na minha casa é a coisa mais alta que já ouvi. Por 32 anos, fui diretora de escola. Eu caminhava por corredores onde meus passos impunham ordem imediata. Eu falava, e os professores tomavam notas, eu dava conselhos, e os pais me olhavam com olhos cheios de esperança, acreditando que eu detinha o mapa secreto para o futuro de seus filhos. Eu era a doutora Cristina Almeida, menos a mulher que sabia tudo sobre desenvolvimento infantil, disciplina e isso. Mas esta noite, sentada nesta cozinha que está limpa demais e silenciosa demais, tenho que admitir a única verdade que passei a vida inteira evitando. Eu entendi a mecânica de 1000 crianças, mas nunca aprendi o pulsar do coração do meu próprio filho. Meu filho, Rafael, não me liga há 4 anos, nem no meu aniversário, nem no Natal, e nem quando me aposentei e o jornal local publicou uma homenagem de página inteira à minha carreira exemplar. Li aquela homenagem 2 vezes, falava da minha dedicação, da minha abordagem estruturada e das centenas de vidas que moldei. Cada palavra parecia uma pedra no meu estômago, porque, enquanto a cidade celebrava a diretora, a mãe era um fantasma. Passei meu primeiro ano de aposentadoria percebendo que não criei um filho. Eu gerenciei um projeto. E projetos, ao contrário, das pessoas, não te amam de volta quando o trabalho termina. Tudo começou com uma sensação de certeza que apenas os jovens e os instruídos possuem. Quando Rafael nasceu, eu tinha 30 anos. Eu já era uma estrela em ascensão no departamento de educação. Lembro-me de segurá-lo naquele quarto de hospital, olhando para seu rosto pequeno e enrugado, e sentindo uma onda de confiança profissional. Não senti apenas amor materno. Senti-me preparada. Eu tinha os livros, eu tinha os diplomas, eu tinha observado milhares de padrões comportamentais. Pensei comigo mesma, não cometerei os erros que esses outros pais cometem. Vou dar estrutura, vou dar um sistema. Ele será o meu maior sucesso. Esse foi o meu primeiro e mais fatal erro. Eu via meu filho como um aluno que morava na minha casa. Achei que, se aplicasse os estímulos corretos, disciplina, rotina, altas, expectativas e orientação constante, receberia o resultado perfeito. A vida em casa era uma série de transições agendadas. O café da manhã era às 7, o brincar educativo era às 4. A leitura era obrigatória. Eu não via essas coisas como fardos. Eu as via como presentes, dizia a mim mesma. Estou preparando-o para um mundo difícil. Usava essa frase como um escudo sempre que via seu rosto murchar. Se ele chorava porque estava frustrado com um quebra-cobeca, eu não o pegava no colo para confortá-lo. Eu me ajoelhava ao lado dele e explicava a lógica das peças. Ensinei-o a resolver o problema, mas nunca reconheci a frustração. Achei que estava construindo resiliência. Eu estava ensinando a ele que suas emoções eram inconvenientes, que precisavam ser consertadas em vez de sentidas. Rafael era uma criança silenciosa, mas não era o silêncio de uma mente em paz. Era o silêncio de alguém que estava constantemente medindo suas palavras contra uma tabela de avaliação. Ele era criativo, sempre desenhando nas margens de seus cadernos criaturas e paisagens vívidas e estranhas que não seguiam as regras da perspectiva. Lembro-me de olhar para um de seus desenhos quando ele tinha 7 anos. Era um pássaro com 3 asas. Rafael, eu disse, minha voz carregada com aquela autoridade suave que eu usava para alunos com dificuldades. Pássaros têm 2 asas. Sei, você quer ser um artista, deve primeiro dominar a realidade do objeto. Use o livro de referência que comprei para você. Ele não discutiu, ele nunca discutia, apenas pegou a borracha e apagou a 3ª asa, até que o papel ficasse fino e cinzento. Ele olhou para mim, esperou pelo meu aceno de aprovação, e então largou o lápis. Ele não desenhou pelo resto da semana. Na época, pensei ter lhe ensinado uma lição sobre precisão. Agora, aos 60, percebo que apenas disse a ele que sua imaginação estava errada. Eduardo, meu marido, foi o único que viu as rachaduras se formando no alicerce. Eduardo era um homem que vivia com o coração na mão.
o oposto completo da minha abordagem clínica. Ele chegava em casa e queria brincar de luta com Rafael no tapete, ou levá-lo para tomar sorvete, só porque era uma terça-feira. Cristina, deixe-o respirar, Eduardo dizia depois que eu corrigia a postura de Rafael, ou lembrava da lição de casa pela terceira vez. Ele é um menino, não um candidato à academia. Ele precisa de uma mãe, não de uma supervisora. Sendo mãe, ao garantir que ele tem um futuro, eu retrucava, com um orgulho ferido. Você quer ser amigo dele, eu quero que ele seja um homem de caráter e substância. O mundo não será suave com ele, Eduardo. Por que eu deveria ser? Eu me sentia tão correta em minha rigidez. Olhava para as famílias da minha escola, menos aquelas com agendas caóticas e crianças que faziam birra menos, e sentia um frio senso de superioridade. Meu filho era comportado, ele era educado, ele era disciplinado. Sempre que íamos a jantares, as pessoas me elogiavam por quão maduro Rafael era para sua idade. E, banhando-me no brilho refletido da minha própria especialidade como mãe, eu não percebia que a maturidade em uma criança de 10 anos é, muitas vezes, apenas uma máscara para a sobrevivência. Ele não era maduro, ele era hipervigilante. Ele estava me observando, aprendendo exatamente qual versão de si mesmo era aceitável e qual versão precisava ser escondida. Ele estava aprendendo que meu amor era uma recompensa pela sua obediência. A distância não aconteceu de uma vez, não foi uma explosão repentina. Foi uma erosão lenta e agonizante. Foi o jeito como ele parou de vir à cozinha para me contar sobre o seu dia, porque sabia que eu transformaria aquilo em um momento de aprendizado. Foi o jeito como ele começou a fechar a porta do quarto. Foi o jeito como seus olhos ficavam sem vida. Sempre que eu começava uma frase com a razão pela qual você está se sentindo assim. Aos 12 anos, eu tinha me tornado especialista em ler todas as crianças do meu distrito escolar, mas estava me tornando uma estranha para a única pessoa que compartilhava meu DNA. Eu conseguia dizer qual dos meus alunos estava lutando com uma dificuldade de aprendizagem, apenas observando-os. Eu conseguia dizer qual professor estava esgotado, pelo tom de seus e-mails, mas eu não conseguia dizer qual era a música favorita do meu filho. Eu não conseguia dizer com o que ele sonhava quando finalmente adormecia. Lembro-me de uma noite, quando ele tinha 14 anos, ele estivera estranhamente quieto durante todo o jantar. Eduardo estava viajando a negócios, então éramos apenas nós dois. O tilintar dos talheres contra os pratos era o único som na sala. Mãe? Ele perguntou de repente. Sim, Rafael. Eu não desviei os olhos do meu tablet. Estava revisando o orçamento para a nova ala de ciências. Você já... Como se estivesse interpretando um papel, como se estivesse apenas vestindo um uniforme. Mesmo quando está em casa, eu parei, olhei para ele, mas não vi o menino buscando uma mão amiga. Vi uma questão filosófica que precisava de uma resposta. Papéis sociais são uma parte necessária de uma sociedade funcional. Rafael, eu disse, minha voz de diretor entrando em ação como uma fechadura. Todos temos responsabilidades. Integridade significa ser a mesma pessoa, de caráter, independentemente do ambiente. Se você sente que está interpretando um papel, talvez precise examinar se suas ações estão alinhadas com seus valores. Ele ficou me encarando por um longo tempo. Seus olhos estavam arregalados procurando por algo, uma rachadura na minha armadura, um momento de calor humano, eu também, meu filho. Mas em vez disso dei-lhe uma palestra. Certo, ele disse, baixinho, alinhado com meus valores. Entendi. Ele se levantou, tirou o prato e foi para o quarto. Não saiu de lá pelo resto da noite. Senti uma pequena pontada de malestar no peito, mas rapidamente a apaguei com lógica. Ele é um adolescente, disse a mim mesma. Hormônios, complexidade. Ele agradecerá por essa orientação quando for mais velho. Tenho 60 anos agora. Ele está mais velho e ele não agradece. Ele se mudou para uma cidade a 1000 quilômetros de distância e, quando olho para as poucas fotos que tenho dele, percebo que estou olhando para um homem que ajudei a construir, mas para um ser humano que nunca conheci de verdade. O tic-tac do relógio na minha lareira soa
como uma contagem regressiva para um prazo que eu já perdi. Passei minha carreira dizendo aos pais que o silêncio é o inimigo da educação. Eu sentava em meu escritório, entrelaçava meus dedos e explicava que, se o filho deles parasse de falar, significava que a ponte da confiança havia desmoronado. Eu era tão eloquente, tão convincente, não percebi que, enquanto eu consertava pontes para estranhos, a ponte que levava ao coração do meu próprio filho estava sendo desmontada, tiolo por tiolo, bem debaixo do meu teto. Quando Rafael fez 16 anos, o silêncio em nossa casa não era ausência de barulho, era uma presença. Sentava-se à mesa do jantar conosco. Seguia-nos até o carro. Era uma névoa espessa e pesada que eu escolhi rotular como limites da adolescência. Lembro-me claramente do seu 16º aniversário. Eduardo queria alugar uma cabana à beira do lago, levar Rafael para pescar, deixá-lo ser bagunceiro e barulhento. Mas eu já tinha olhado o calendário acadêmico do Rafael, ele tinha provas intermediárias se aproximando, ele tinha um portfólio para uma competição de bolsas de estudo, que era, na minha cabeça, o único caminho lógico a seguir. Organizei um jantar pequeno e eficiente em casa. Comprei para ele uma caneta e tinteiro de alta qualidade, uma ferramenta para um estudante sério e uma agenda de couro. Lembro-me do jeito que ele olhou para a agenda. Ele tocou o couro com um polegar, com o rosto indecifrável. "Obrick, mãe", disse ele. Sua voz era monótona. Aquele tipo de polidez que você usa com uma tia distante. "Vai ajudar você a se organizar para os vestibulares", eu disse, incapaz de impedir que a diretora falasse. "O sucesso é 90% preparação, Rafael. Você tem o talento, só precisa da estrutura." Ele não olhou para mim, apenas assentiu e colocou a agenda no canto da mesa, longe do seu prato. Eduardo me encarou do outro lado da sala. Ele não disse nada, mas o olhar em seus olhos foi devastador. Era piedade. Ele não tinha pena do Rafael. Ele tinha pena de mim. Ele viu o que eu estava fazendo. Ele viu que eu estava tentando comprar o futuro do meu filho com a moeda da sua felicidade presente. Naquela noite, encontrei Rafael no quintal. Era quase meia-noite. Ele estava sentado na grama, olhando para as estrelas. Ele não tinha um telescópio ou um caderno. Ele estava apenas lá. Eu saí, a grama úmida contra meus chinelos. "Você deveria estar dormindo", eu disse suavemente. "O cérebro precisa de ciclos REM para processar as informações que você estudou hoje." "Eu não estava estudando, mãe", ele disse, sem se virar. "Eu só estava me perguntando se as estrelas se sentem sozinhas. Elas são tão brilhantes, mas estão tão distantes. Elas conseguem se ver, mas nunca podem se tocar." Uma mãe normal teria se sentado. Uma mãe normal teria sentido a dor naquela frase e puxado o filho para perto. Mas eu era a doutora Cristina Almeida. Eu vi uma distração. Vi uma falta de foco. É um sentimento muito poético, Rafael, mas é um pouco melancólico, não acha? A solidão é muitas vezes apenas uma falta de engajamento com propósito. Se você está se sentindo desconectado, talvez devesse se juntar ao clube de debate ou ao grupo de serviço comunitário que mencionei. É importante manter os pés no chão. Na realidade, ele finalmente se virou para olhar para mim. O luar refletiu a umidade em seus olhos, mas ele não deixou cair uma única lágrima. "É isso que você faz, mãe? Você mantém os pés na realidade? Porque de onde eu estou sentado, a sua realidade é apenas uma lista de tarefas gigante. E acho que nem estou mais nela. Sou apenas mais um item que você está tentando concluir." Senti uma pontada aguda no peito. Uma rachadura momentânea na minha certeza. Eu quis estender a mão. Quis dizer a ele que ele era a única coisa na minha lista. Mas meu orgulho, menos aquele terrível orgulho profissional, recusou-se a me deixar estar errada. "Isso é injusto, Rafael. Eu faço tudo por você. Cada hora que trabalho, cada regra que estabeleço, é para o seu benefício. Você entenderá quando tiver seus próprios filhos." "Não", ele sussurrou, levantando e limpando a grama dos jeans. "Quando eu tiver filhos, vou garantir que eles saibam que não há problema em ser um pássaro de 3 asas." "Boa noite, Cristina." Elle não me chamou de mãe. Ele me chamou pelo nome. Ele passou por mim, e pela primeira vez na vida, eu me senti pequena.
Fiquei naquele quintal úmido por um longo tempo, o silêncio das estrelas parecendo pesado e frio. Disse a mim mesma que ele estava apenas sendo dramático. Disse a mim mesma que era uma fase. Usei todas as teorias pedagógicas que conhecia para justificar minha distância, mas o relógio da infância dele estava acelerando. Eu tinha 2 anos restantes antes que ele estivesse legalmente livre da minha orientação. E, em vez de desacelerar para recuperar o fôlego com ele, eu redobrei as regras. Na minha escola, quando um aluno começava a se perder, aumentávamos a supervisão. Então, aumentei a supervisão em casa, verifiquei o histórico do seu navegador, olhei seus cadernos de desenho quando ele não estava. Encontrei desenhos que me assustaram, não porque fossem sombrios, mas porque eram bonitos de uma forma que eu não conseguia categorizar. Eram crus, eram cheios de um anseio que eu não sabia como consertar. Em vez de perguntar a ele sobre eles, deixei um folheto para um intensivo de verão de PA, direto em sua mesa. Achei que o estava salvando. Achei que eu era o farol, e ele o navio perdido no mar. Não percebi que eu era a tempestade. A parte mais dolorosa de olhar para trás é perceber que Eduardo tentou salvar a nós dois. Ele tentava planejar fins de semana sem regras. Tentava iniciar conversas que não envolvessem notas ou objetivos de vida. E eu as encerrava. Eu vi Eduardo como um obstáculo para o sucesso de Rafael. Vi a sua suavidade como uma fraqueza. O está tornando fraco. Eu disse a Eduardo uma noite em nosso quarto. Não, Cristina, ele respondeu, com a voz cansada e oca. Estou tentando mantê-lo humano. Você o está transformando em uma estátua. Ele parece perfeito por fora, mas se você tocá-lo, ele vai estilhaçar, e quando isso acontecer, ele não vai te procurar para colar os pedaços de volta. Eu o ignorei. Voltei para minhas planilhas. Voltei para o meu plano do vida, para o meu filho. Eu tinha 60 anos, quando finalmente percebi que uma estátua não precisa de mãe. Uma estátua não liga para casa. Uma estátua não se importa se você se aposentou ou se está sozinha. Passei 18 anos construindo uma obra-prima do disciplina, apenas para perceber que construí um muro entre nós, que agora sou velha e cansada demais para escalar. Agora, sentada aqui, eu me pergunto: quantos outros pais estão fazendo o mesmo? Quantos estão confundindo preparação com amor? Eu era a melhor diretora da cidade. Minha escola tinha as notas mais altas. Meus graduados iam para as melhores universidades. Mas meu próprio filho é um estranho em uma cidade que nunca visitei, vivendo uma vida que não sou convidada a ver. O tic-tac do relógio não é mais sobre os exames dele, é sobre o tempo que me resta nesta terra para ouvi-lo me chamar de mãe. Mais uma vez, menos, e a possibilidade aterrorizante de que isso nunca aconteça. Existe um tipo específico de cegueira que vem com o fato de ser um especialista. Você começa a ver as pessoas não como indivíduos, mas como estudos de caso. Quando Rafael estava no seu último ano do ensino médio, eu estava no auge da minha carreira. Eu era consultada pelo Ministério da Educação, escrevia artigos sobre a arquitetura de um aluno de sucesso. E em casa eu desenhava a planta final para a vida do meu filho. Eu tinha as planilhas prontas, as universidades de primeira linha, as carreiras com maior estabilidade, as oportunidades de networking. Eu tinha construído uma fortaleza de certeza ao redor dele, sem nunca perceber que uma fortaleza também é uma prisão. Então, veio a primavera do seu último ano. O momento da falsa esperança. Tudo começou em uma turquifera chuvosa. Rafael entrou no meu escritório em casa, não com uma mochila ou uma reclamação, mas com um panfleto. Era para uma exposição de uma galeria local, apresentando jovens artistas. Para minha surpresa, ele se sentou na cadeira, à frente da minha mesa, menos a cadeira geralmente reservada para pais em crise, e ficou. Mãe, ele disse, e sua voz não tinha aquela defensiva habitual. Eu estou nessa exposição. Apenas uma obra. Eu gostaria muito que você e o papai fossem à abertura. Meu coração fez algo que eu não conseguia explicar com a biologia. Parece que uma porta que eu esquecera de trancar estava subitamente se abrindo. Por uma fração de segundo, a diretora
desapareceu. Não pensei em suas notas ou em seu futuro como advogado. Eu apenas vi meu filho olhando para mim com um lampejo da mesma esperança que ele tinha quando tinha 7 anos, segurando aquele desenho do pássaro de 3 asas. Claro que estaremos lá, Rafael, eu disse, e pela primeira vez em anos, não, segui a frase com um mas. A semana que antecedeu a abertura da galeria foi o momento mais próximo que estivemos em uma década. Conversamos sobre iluminação, sobre molduras, sobre a forma como a comunidade local apoiava as artes. Senti um calor estranho e inebriante. Pensei, é isso, finalmente estou me conectando. Eu cheguei até ele, permiti-me relaxar. Parei de verificar seus registros de estudo, parei de mencionar os exames para a faculdade de Direito. Eu realmente acreditei que ao comparecer a esse único evento, eu poderia apagar anos de distância clínica. Fui arrogante o suficiente para acreditar que o amor poderia ser reconciliado em uma única noite. Na noite da exposição, a galeria estava lotada, cheirando a lã úmida e vinho caro. Rafael estava parado perto da parede do fundo, parecendo menor do que eu jamais o vira. Quando encontrei a obra dele, parei de respirar. Era uma tela grande, composta principalmente por tons de cinza e azuis profundos, cor de hematoma. No centro, havia uma mesa de estudos infantil, perfeitamente organizada, cada lápis apontado, cada livro alinhado. Mas a mesa estava dentro de uma redoma de vidro. E dentro dessa redoma, um pássaro pequeno e vibrante batia suas asas contra o vidro, soltando penas que se transformavam em pó antes de atingirem o chão. O título era A Vida Otimizada, o Silêncio. Entre Rafael e eu, naquele momento foi a conversa mais honesta que já tivemos. Ele estava me mostrando sua alma, e eu estava olhando para um espelho que não queria ver. Por 3 minutos, fui apenas mãe. Senti o peso do seu sufocamento. Senti a dor de suas penas, virando pó. E o Quiscorar quis pedir desculpas. Quis quebrar o vidro. Mas então, a diretora voltou. Foi um reflexo, um mecanismo de sobrevivência para o meu próprio ego. Eu não podia aceitar a falha que a pintura representava. Eu tinha que orientá-lo. Muito. Evocativo, Rafael, eu disse. Minha voz recuperando aquele tom polido e analítico. A técnica está melhorando, mas você não acha a metáfora um pouco pesada demais? Na educação, chamamos isso de fatalismo adolescente. E fase de rejeição da estrutura antes de você perceber o valor dela. Talvez para sua próxima obra, você pudesse explorar a beleza da própria estrutura, a forma como a redoma protege o pássaro dos elementos. A luz, nos olhos de Rafael, não apenas diminuiu. Foi como ver uma vela sendo apagada por uma mão fria e treinada. Não é uma metáfora, mãe, disse ele baixinho. É uma biografia. Ele se afastou para falar com um estranho, e eu fiquei ali, olhando para o meu próprio reflexo no vidro da redoma. Eduardo estava atrás de mim. Ele tinha ouvido tudo. Você não conseguiu apenas dizer que era bonito, não é? Eduardo sussurrou. Você não conseguiu apenas ter orgulho dele. Você teve que corrigi-lo. Você teve que dar nota ao coração dele. Estou tentando ajudá-lo a encontrar o equilíbrio. Eu sibilei de volta. Ele não pode viver em um mundo de tinta cinza e tristeza. Tô tentando mostrar a ele a luz. Não, Cristina, disse Eduardo virando-se para caminhar em direção ao nosso filho. Você só está tentando garantir que o pássaro fique na redoma, onde você possa vigiá-lo. Aquele foi o ponto de virada. A falsa esperança não apenas desapareceu, ela azedou. Pelo resto da noite, Rafael foi um fantasma. Ele sorriu para as fotos, agradeceu aos convidados, mas não estava mais na sala. Ele havia percebido a verdade, que eu só estou admitindo agora. Não havia espaço no meu mundo para um filho que não se encaixasse no currículo. Relógio do ano letivo começou a bater mais forte. A formatura estava a 6 semanas de distância. As cartas de aceitação das faculdades começaram a chegar. Eu havia feito a inscrição dele secretamente para 3 programas de direito prestigiados, usando meus contatos para garantir que suas atividades extracurriculares fossem moldadas perfeitamente.
Quando os envelopes grossos chegaram pelo correio, senti uma onda de triunfo profissional. Eu os espalhei sobre a mesa de jantar, como troféus. Veja, Rafael, eu disse quando ele chegou em casa. O caminho está livre. Você tem opções, seu futuro está garantido. Ele nem sequer pegou os envelopes. Nem sequer olhou para os logotipos das universidades que eu passara meses cortejando. Eu já fiz minha escolha, mãe, disse ele. Qual delas? A Universidade Estadual. O programa de Direito Constitucional deles é: eu vou para o Instituto de Artes no Sul. Ele interrompeu. Fui aceito no programa de residência deles. Eu vou embora no dia seguinte à formatura. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro. Não era o silêncio de um momento de aprendizado, era o silêncio de uma ponte, finalmente, caindo no abismo. Percebi que ele estava planejando isso há meses. Ele estivera se inscrevendo, sonhando e empacotando sua vida em segredo, bem debaixo do nariz da mulher, que afirmava ser especialista em seu comportamento. Passei a vida orientando centenas de crianças, mas nem sequer percebi meu próprio filho caminhando em direção à saída. E é a pior parte, a parte que me mantém acordada aos 60 anos, é que eu ainda achava que poderia vencer. Eu ainda achava que poderia usar a lógica para trazê-lo de volta. Eu achei que poderia negociar com a alma do meu filho. Essa é a arrogância de uma mulher que passou 30 anos em um escritório onde sua palavra era lei. Quando Rafael me disse que estava partindo para o Instituto de Artes, eu não gritei. Eu o sentei à mesa de jantar, abri meu laptop e apresentei a ele uma previsão econômica de 5 anos para as artes criativas. Mostrei a ele os salários iniciais de associados juniores nos escritórios de advocacia que eu havia pesquisado. Usei palavras como sustentabilidade, saturação de mercado e posicionamento estratégico. Achei que, se eu pudesse provar que estava certa, ele ficaria. Achei que a lógica era uma amarra que poderia segurar um coração no lugar. Isso não é sobre dinheiro, mãe, disse Rafael, com a voz assustadoramente calma. Ele nem estava olhando para a tela, estava olhando para uma pequena mancha de café na toalha de mesa. É sobre ser capaz de acordar de manhã e não sentir que estou sufocando sob o peso das expectativas de outra pessoa. Estou tentando evitar que você se afogue, Rafael. Finalmente aumentei meu tom de voz. O mundo não é uma galeria. Ele não se importa com seus sentimentos ou sua expressão criativa quando o aluguel vence. Eu sou sua mãe. Meu é proteger você dos seus próprios impulsos. Não, disse ele finalmente olhando para cima. Seus olhos não estavam com raiva, estavam exaustos. Seu trabalho era me conhecer. Mas você estava ocupada demais, construindo um currículo, para notar a pessoa que vivia dentro dele. Você não queria um filho, Cristina. Você queria uma história de sucesso. O tic-tac das semanas finais foi uma tortura rítmica e constante. O dia da formatura chegou com a umidade pesada de um verão brasileiro. Eu estava no auditório da minha própria escola, menos o lugar onde eu era rainha, menos, e assisti meu filho atravessar o palco. Quando ele apertou a mão do membro do conselho, a multidão aplaudiu. Vi seus colegas abraçando seus pais, chorando, rindo, prometendo ligar todos os dias. Rafael nos encontrou no estacionamento. Ele já estava usando uma camiseta comum, havia tirado a beca e o capelo como se fossem uma pele que ele não via a hora de descartar. Vou embora hoje à noite, disse ele para Eduardo. Hoje à noite, dei um passo à frente. Temos o jantar de formatura. Fiz reservas. Seus avós estão vindo. Não consigo ir ao jantar, mãe, disse ele. Ele não olhou para mim. Abraçou Eduardo, um abraço longo e apertado que fez minha garganta doer. Então, virou-se para mim. Ele não me abraçou. Estendeu a mão e tocou meu ombro. Um gesto tão breve e clínico que pareceu um diagnóstico. Adeus, mãe. Espero que você encontre um novo projeto para trabalhar. Ele entrou em um carro velho com 2 amigos que eu não reconheci. Fiquei ali, a diretora do ano, cercada pelos pais que invejavam a minha vida perfeita, e assisti meu único filho ir embora sem olhar para trás. Os primeiros meses foram preenchidos por um silêncio desesperado e frenético. Eu ligava para ele, todos os domingos às 19 horas, era um horário agendado,
na minha mente. Como estão as suas aulas? Eu perguntava, com a voz tensa. Você está mantendo um orçamento? Já deu uma olhada nos estágios sobre os quais te enviei e-mail? As aulas estão bem, mãe. Tô dando conta preciso. Desligar. As ligações ficaram mais curtas, depois tornaram-se mensagens de texto. Então, as confirmações de leitura pararam de aparecer. Eduardo tentou diminuir a distância entre nós. Ele foi visitar Rafael no sul, durante meu segundo ano de aposentadoria. Ele me pediu para ir. E disse a mim mesma que estava dando espaço a ele. Mas a verdade era que eu estava esperando que ele falhasse. Estava esperando pelo momento em que ele percebesse que eu estava certa, para que ele voltasse e pedisse minha orientação. E que o retorno dele fosse uma validação do meu sistema. Quando Eduardo voltou daquela viagem, ele parecia mais velho. Sentou-se na sala de estar, cercado pelas placas e prêmios que eu colecionara ao longo das décadas. Ele está feliz, Cristina, disse Eduardo com a voz trêmula. Ele vive em um apartamento minúsculo que cheira a terebentina e café barato. Ele está magro. Trabalha 12 horas por dia, mas ele está pintando coisas que eu nunca vi. Ele está vivo, de uma forma que nunca esteve nesta casa. Ele está desperdiçando o potencial dele. Eu retruquei, com um amargor subindo em mim como Billy. Ele poderia ter sido alguém. Eduardo olhou para mim então. E o amor com o qual eu contara por 30 anos, finalmente vacilou e morreu. Ele é alguém, Cristina. Ele só não é alguém que você possa controlar. E por causa disso, você decidiu que ele não existe. Isso foi há 4 anos. Eduardo faleceu 6 meses depois daquela conversa. Menos um ataque cardíaco súbito que me deixou em uma casa que parecia um museu dos meus próprios erros. Rafael veio para o funeral. Ele foi educado. Ajudou com os preparativos. Seguiu-me mão enquanto descíamos Eduardo à terra. Mas quando tentei pedir desculpas, quando tentei dizer, eu só queria o melhor para você, ele me olhou com aquela mesma distância calma e clínica. Eu sei, mãe, disse ele. Mas o seu melhor não me incluía. Só incluía a versão de mim que você queria ver. Ele foi embora na manhã seguinte ao funeral. Não ligou desde então. Agora, tenho 60 anos. Caminho pelo supermercado e vejo pais lutando com seus filhos pequenos. Vejo mães corrigindo o comportamento de seus filhos e sinto vontade de gritar com elas. Quero dizer a elas, abracem-nos quando eles falharem. Deixem-nos desenhar o pássaro de 3 asas. Não transformem seu amor em um currículo, porque eu era a mulher que sabia tudo sobre crianças. Eu era a especialista. Eu era a autoridade. E esta noite, estou sentada em uma casa cheia de troféus, me perguntando se meu filho está comendo bem, me perguntando se ele está feliz, e sabendo que sou a única pessoa no mundo que não tem o direito de perguntar isso a ele.